Vamos começar a nossa terceira hora dessa super live, trazendo a verdade sobre o 8 de janeiro. Impressionante, né? O que estamos assistindo. Mais impressionante ainda será o que nós seremos obrigados a assistir amanhã em termos de narrativa. Esse 8 de janeiro que tem uma causa essencial, daqui a pouco a gente vai falar dela. O que gerou esse 8 de janeiro? Isso é importante que a gente saiba, para que isso nunca mais se repita e para que esse Brasil consiga se aprimorar. Porque tudo o que está acontecendo há muito tempo, agora e pode ocorrer depois, é exatamente pela falta de Estado de Direito no Brasil sendo respeitado. Então, esse é o assunto que vamos tratar nessa noite, nessa super live com os nossos super convidados. Primeiro, eu vou começar fazendo um balanço breve dos números desse 8 de janeiro. E já temos até polêmica sobre o número, e eu vou falar dela. Entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, 1.927 pessoas foram detidas por envolvimento em bloqueios de rua, associação para o crime e depredações em Brasília. Foram 243 presas em flagrante após invadirem as sedes dos três poderes, 161 homens e 82 mulheres. E 1.684 que foram presos depois, acusados de estarem acampados ou bloqueando vias públicas em Brasília. Foi o chamado, tivemos o 8 de janeiro, com a depredação, tudo que vocês conheceram, e o dia 9, que ficou conhecido como o dia do Holocausto Caboclo, em que essas pessoas foram presas pelas Forças Armadas, com a anuência delas, agora se sabe, por ordem do presidente Lula e também por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e levadas para o primeiro campo de concentração. Coisa lamentável, que você só poderia imaginar que aconteceria na Alemanha nazista, mas não aconteceu em Brasília. Desses 1.900 detidos, 775 foram liberados ainda em 9 de janeiro por serem idosos ou apresentarem qualquer problema de saúde. Muitos com problema de saúde continuaram presos, caso do Clesão e de muitos outros. O Supremo Tribunal Federal, que não deveria cuidar dessa matéria, acabou promovendo o julgamento dessas pessoas acusadas dos atos antidemocráticos. Então, foram 30 pessoas condenadas, 8 presas e 22 ainda recorrendo da sentença em liberdade. Todas com penas que variam de 13 a 17 anos de prisão, mas que o ministro Alexandre de Moraes ainda teve a coragem de dizer que poderia ser muito mais. E que essas penas, segundo ele, não foram definidas por ele, mas sim determinadas pelo Congresso Nacional, quando substituiu a Lei de Segurança Nacional pela Lei do Estado Democrático de Direito. Agora o número polêmico. Agora ainda haveria 66 pessoas presas, segundo os relatórios oficiais. Só que o relatório do ministro Alexandre de Moraes fala em 70 pessoas. Então, até nisso, há divergência. Então, é sobre esse assunto, nosso programa, a partir de agora, vai tratar exatamente do desrespeito absoluto ao Estado Democrático de Direito e tudo o que aconteceu nesse desdobramento do 8 de janeiro. Primeiro, para a gente começar resumindo essa história de maneira polêmica, eu peço que a gente reproduza um depoimento dado na Câmara dos Deputados pelo procurador do Estado de Mato Grosso, Felipe Ximenes. Ele tem aí um depoimento muito sério resumindo o que aconteceu e qual é a essência do problema que estamos vivendo. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e 2 filhas órfãs. Clériston morreu porque o Serviço Eleitoral Brasileiro
viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O serviço eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos, pois a contagem eletrônica de votos é secreta, e a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF, porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Tema precisamente polêmico, mas necessário. Infelizmente, nossas autoridades judiciárias não estão permitindo o devido debate sobre o aprimoramento eleitoral no Brasil. E aí toda a confusão. E aí tivemos agora um presidente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está com seus direitos políticos suspensos porque questionou esse problema eleitoral durante a sucessão. E fato gravíssimo da própria eleição passada e que também não pode se repetir, da mesma forma como não pode se repetir o 8 de janeiro. Nós tivemos uma eleição onde o Estado de Direito foi atacado, com censura, com o TSE legislando em vez do próprio Congresso Nacional. Então, são esses assuntos que, a partir de agora, nós vamos tratar nessa nossa live. O aspecto jurídico, o pós-8 de janeiro. O que aconteceu nesse país antes, durante e depois, que está nos levando a dizer claramente que estamos em um estado de exceção. Estamos com a nossa democracia relativizada. E amanhã, por ironia, vamos ter em Brasília uma celebração no Congresso Nacional, no Salão Negro do Congresso Nacional, com 500 pessoas convidadas pelo governo para celebrar o que eles estão chamando de democracia. Que democracia é essa? É essa democracia que nós vamos debater a partir de agora com os nossos convidados. Carolina Siebra, advogada, e Sebastião Coelho, advogado e ex-juiz, um homem corajoso, aquele que teve a determinação de apontar as coisas erradas no momento certo, questionando até o problema eleitoral. Boa noite para vocês, obrigado por essa participação nessa live, e vamos lá, vamos aos fatos. Deixo para vocês agora o retrato triste do desrespeito ao Estado de Direito no Brasil. Exatamente, Serrão. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa live. Também faço parte da ASFAV, vou me apresentar. Meu nome é Carolina Siebra, sou advogada, atuo nos casos do dia 8 de janeiro e também sou advogada voluntária da ASFAV. Dr. Sebastião Coelho acompanha a gente, né? E é, assim, uma tristeza para mim, enquanto advogada, desde o dia 8 de janeiro, atuar nesses casos, vendo tantas ilegalidades acontecerem. Eu já acompanhava as ilegalidades através do STF há muito tempo, mas quando bate na nossa porta, o gosto é diferente, né? O sabor é diferente.
e aí a gente vem acompanhando desde a incompetência do STF para julgar esses casos. Afinal de contas, dentre essas mais de 1.000 pessoas, não temos nenhuma sequer que tenha foro por prerrogativa de função, que faria com que elas devessem ser julgadas pelo STF. Elas já estão no seu foro incompetente, né? O que também fere os direitos humanos, porque nos direitos humanos as pessoas têm direito ao duplo grau de jurisdição, elas têm que ser julgadas por um juiz e ser reanalisado aquele julgamento por outro. E aí a gente tem um impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que é um impedimento que ele é claro desde o início de todo o processo, mas agora essa semana a gente teve uma confirmação pela própria boca dele, né? Com aquelas falas onde ele traz que existia uma conspiração para que ele fosse assassinado. Conspiração essa que é de desconhecimento dos advogados, é importante dizer, porque já que existe uma conspiração, e isso foi detectado entre os manifestantes do dia 8, os advogados deveriam saber. E não é o que acontece. Também o relatório da CPMI também não apontou em nenhum momento essa conspiração para o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que tem que ser apurado de fato, se ocorreu, é gravíssimo, e se não ocorreu, também é gravíssimo as falas dele. O que acontece é que ele não pode ficar à frente dos processos, sendo ele uma possível vítima, né? E aí o desembargador Sebastião pode falar um pouco mais para a gente sobre isso. Sebastião Coelho, a coisa realmente a polêmica começa em 2 pontos cruciais. Primeiro, a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe para a tomada do poder. Essa daí é a maior fake news da história do Brasil. E o segundo ponto, que é o ponto mais grave que a gente tem que tratar aqui agora. Era do Supremo Tribunal Federal o lugar certo para apreciar o que aconteceu no 8 de janeiro? Esse é um ponto que tem que ser debatido. O ministro Alexandre de Moraes sustenta lá, ele cita 300 e tantos, né, acórdãos do Supremo Tribunal Federal, alegando que lá era o lugar para julgar o 8 de janeiro. Mas a gente sabe, se houve crimes e se houve crimes federais, era a Justiça Comum Federal que deveria avaliar isso, né? Isso parece ser o conceito óbvio ululante. Só que o ululante parece que não gritou muito, né, Sebastião Coelho? Boa noite, Serrão. Alegria participar mais uma vez com você. Foi a minha primeira entrevista após a aposentadoria, foi com você e aquela equipe maravilhosa. Então, é um prazer sempre estar com você. A Carol, prazer lhe ver mesmo à distância. A Carol é uma guerreira, junto com a Gabriela e o Ezequiel, à frente da associação e com os outros advogados. Bom, essa questão do foro foi discutida por todos os advogados. Todos os advogados que atuaram nos processos, não pode dizer, olha, não alegou. Todos alegaram que o foro não era o competente. Ali é um juízo absolutamente incompetente para julgar essas pessoas. Por quê? Porque não existe pessoas com prerrogativa de foro sendo julgado no Supremo. Mesmo quando existe pessoas com prerrogativa de foro, e outros que não têm, eles separaram. Isso começou com Barroso, naqueles casos lá de Minas Gerais, do governador de Minas Gerais. Mandou para a primeira instância, deixou na segunda instância, na Suprema Corte, só aqueles que estavam com mandato parlamentar. Essa é a primeira questão. A situação ela vem para muito esdrúxula. Imagina o seguinte, ele diz que estão ali porque tem pessoas com prerrogativa de foro. Não existe uma só pessoa com prerrogativa denunciada. Então, veja a situação que pode ocorrer. Todas essas pessoas serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, sem direito ao duplo grau de jurisdição, como a doutora Carol acabou de explicar, e não ter nenhuma pessoa, nenhum parlamentar processado no Supremo Tribunal Federal. Então, vão essas pessoas todas condenadas por um juízo incompetente sobre a alegação de que existem parlamentares e não existe. Não é? Então, essa é uma situação muito, muito, muito aflitiva.
O ministro relator, ele já foi denunciado todos os abusos que ele já cometeu. Mas essa afirmação dele, esta semana, de que seria vítima de um enforcamento, de um morto por enforcamento. Aliás, o ministro, o senhor só pode ser enforcado por sua própria língua, pelo que o senhor fala toda hora. Então, o senhor vai apertando a corda no seu pescoço, pelo que o senhor fala todos os dias. Isso pode acontecer, mas pelas pessoas, duvido. Agora, são duas situações. Se esse fato for verdadeiro, deveria ser do conhecimento de todos os advogados e o ministro deveria ter se afastado do processo. Ele é parte, se ele for vítima se esse fato for verdadeiro, ele é uma vítima, tá certo? Então ele é parte do processo. Ele não pode ser o julgador. Veja que o próprio diretor da Polícia Federal disse desconhecer o fato. O secretário executivo do Ministério da Justiça, que sabe de tudo, foi interventor na segurança pública de Brasília, não conhecia o fato. Então, a situação ela é gravíssima. Nós estamos tratando aqui da situação jurídica, que é o que nos interessa, né, Carol? Enfim, do que pode ser feito por essas pessoas que estão indevidamente, injustamente processadas, mas isso tem que ter consequência no âmbito institucional, no âmbito político. Se essa afirmação não for verdadeira, o ministro perde toda a credibilidade da vida dele inteira. Mas nós temos que tomar essa informação não com a gravidade de que poderia acontecer, mas que um maluco qualquer pudesse, num grupo lá, ter dito que vamos matar o ministro por enforcamento. Aquela questão de ir para Goiânia até o tiro fora. Veja, se isso aconteceu e ele está relatando, ele está se colocando na condição de vítima. Ele se sentiu intimidado com aquela situação, embora ele relate, tem aquela segurança toda, não é? Então, essa situação, nós estamos conversando, Serrão, nós os advogados, esses jovens aí mais à frente, evidentemente, mas nós vamos entrar com as medidas judiciais cabíveis para anular todos esses processos. Por quê? Quando o juiz ele é declarado suspeito, todos os seus atos decisórios são anulados. Não é isso, Carol? Todos que ele participou como julgador, todas as medidas cautelares que ele decretou têm que ser anuladas. A Carol poderia completar essa situação. Mas aí que é o drama em que eu gostaria de entrar com vocês, né? Duas perguntas que eu vou fazer básicas para vocês tentar esclarecer para o mundo jurídico ficar bem entendido. Existe quarta instância do Poder Judiciário no Brasil? Eu tenho dúvida, eu acho que não existe. Mas essa é a primeira pergunta. E a segunda, a quem vocês vão recorrer se esse julgamento foi promovido por aquela que se considera a máxima instância judicial do país? Bom, Deus agora vai ter que criar um tribunal novo para ajudar os brasileiros? Então, Serrão, é interessante porque existe uma fala do próprio ministro Alexandre de Moraes que ele diz que um dos benefícios ou malefícios do STF é errar por último, né? Então, assim, ele erra por último na vida de mais de 1.500 pessoas. E isso é um grande problema que a gente tem hoje, né? Ele não poderia trazer essas pessoas para serem julgadas ali pelo STF. Um dos nossos maiores problemas desde o início e dos maiores pedidos que a gente faz não é que essas pessoas sejam livradas de responder alguma coisa, não, mas que elas respondam dentro do limite da legalidade. E dentro do limite da legalidade, essas pessoas não estariam presas, porque a grande maioria, eu até peco em dizer, talvez 99% das pessoas que estão lá hoje, ou mais do que isso, não fizeram nada. Apenas adentraram num prédio para se proteger, como o vídeo que foi mostrado pela Cris, que foi o Thiago que fez. O que aconteceu ali? É importante a gente trazer para as pessoas para que elas entendam.
Quando os manifestantes desceram ali por volta das 3 horas da tarde, já haviam pessoas dentro do prédio que já estavam quebrando. Quando eles chegaram ali, a grande massa daquelas pessoas que chegaram ali na Praça dos Três Poderes, se depararam com um controle de distúrbio civil, que é assim que a polícia chama, que nunca foi usado em Brasília, porque, na verdade, quando a polícia vai conter manifestantes, ela joga bombas de efeito moral, mas joga bombas no sentido de recuar aqueles manifestantes para uma zona de saída, onde eles possam sair. Você não joga bomba dentro de um prédio onde a pessoa vai estar acuada e vai morrer asfixiado. Isso não existe. Você joga a bomba para que as pessoas escoem e saiam. E a bomba jogada de helicóptero, as pessoas vão para onde? Vão procurar um abrigo onde tenha coberta. E foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a maior parte dessas pessoas se acobertaram ali no Palácio do Planalto, e assim que entraram foram presas, né? E aí a gente traz essa situação do STF, porque assim, a maior parte dos processos, quando a polícia fez o registro ali da ocorrência, ela fez o correto, encaminhou para a Justiça Federal. E a Justiça Federal declinou a competência, disse que não era competente, com base num inquérito, né, que é um inquérito bastante conhecido, que é o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo popularmente conhecido. E aí mandaram para o STF, para o ministro Alexandre de Moraes. Uma das coisas interessantes dessa história toda também é que num dos quesitos que o ministro Alexandre de Moraes coloca para perícia no celular desses manifestantes abre aspas, morte ao Xandão, fecha aspas, e, abre aspas, Alexandre de Moraes, fecha aspas, e não tem o nome de nenhum outro ministro. Então, ele, naquele momento ali, já no início, ele já se coloca como vítima. Então, como bem disse o doutor Sebastião, no momento da sustentação oral dele lá no STF, o ministro deveria se declarar suspeito, naquele momento. E assim, a gente viu, naquele mesmo momento, um ar de zombaria, né? Um ar de deboche dele. Ele deu um sorriso como quem diz assim, claro que não. E é exatamente isso, como eu disse, a gente está pedindo os limites legais, a justiça. Não há o que se falar em você punir exemplarmente, não existe punição exemplar. A gente não pode falar em direito do inimigo, que é onde a gente pega os nossos inimigos e pune exemplarmente para que eles não voltem a fazer ou para que outras pessoas não voltem a fazer. Não. A gente tem uma Constituição, a gente tem legislações e as pessoas precisam ser punidas dentro dessa legislação. Os que quebraram têm que ser punidos dentro da legislação, os que não quebraram, só adentraram, têm que responder por isso também, mas a gente tem que afastar essa tese fantasiosa de que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, porque foi impossível se tentar um golpe de Estado naquela ocasião. E o mais grave de tudo é que essa tese ela foi apresentada exatamente no próprio dia 8. Então, a partir do dia 8, você já sabia, você já tinha o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Presidência da República como vítimas do 8 de janeiro. E vítimas que prometiam punição exemplar àqueles que praticaram aquele ato. Ou seja, para que aquilo nunca mais se repita, para que a oposição àquele governo que estava assumindo se intimidasse, sofresse ali todos os rigores da lei e que começasse o governo, né? Que começasse a ditadura disfarçada. Então, esse é o ponto crucial, Sebastião Coelho. Me permita uma coisa. Olha, há questões cruciais nesse processo. Primeiro, o foro incompetente. A segunda, a falta de individualização da pena. O relato que nós vimos no bloco anterior, daquele casal que veio do sítio e esteve ali, se a situação dele pessoal tivesse sido examinada, ele sairia do processo. Então, são situações estarrecedoras. Qual a origem de tudo isso? A origem de tudo isso, Serrão, está no vídeo que você apresentou, muito bem defendido pelo procurador Jimenez, lá do Mato Grosso, que é a questão do
do descontentamento com a forma do nosso sistema eleitoral. É desconfiança da máquina? Não. A máquina não. Mas é desconfiança das pessoas que controlam a máquina. Porque nós temos motivos de sobra para desconfiar das pessoas que controlam a máquina. Porque eles disseram, nós derrotamos fulano, nós devolvemos mandato para fulano. Então, o povo brasileiro tem o justo e legítimo direito de desconfiar das pessoas que controlam a máquina. Agora, nesse processo todo, nós poderíamos dizer que é o processo do senhor ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui tem que ficar registrado para a história. Quando ele determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, naquela mesma decisão ele colocou que existiam pessoas que tentaram contra o Estado Democrático de Direito, tentaram dar golpe de Estado, que, enfim, até terrorismo. As pessoas foram taxadas de terrorismo por muito tempo. Na hora da apresentação das denúncias, a Procuradoria da República tirou esse tipo penal. Mas, olha, a Procuradoria da República, o Ministério Público, para ficar mais claro para a população, é um ator importantíssimo desse processo. Por quê? Porque o subprocurador-geral que fez a denúncia, não vou citar o nome dele, enfim, até eu cometi um ato falho na minha sustentação oral, enfim, mas não vou nem relatar aqui, mas o seguinte, ele fez exatamente na denúncia o que o Alexandre de Moraes propôs. Então, isso só é um escândalo absoluto. Isso é um escândalo absoluto. O Ministério Público, eu falo isso assim com muita tristeza, uma instituição importantíssima para o nosso país, relevantíssima. Eu lembro quando teve a proposta da PEC 37 para limitar as prerrogativas do Ministério Público, nós fomos para a rua, era juiz da ativa, da associação, fomos lá, não, isso não pode. Agora o Ministério Público tem que ter autonomia para dar tranquilidade à população. Então, essa ação do Ministério Público, com todo respeito, senhores procuradores, foi uma ação menor. Os senhores diminuíram, não foi ninguém não, os senhores diminuíram a vossa instituição. E agora estão querendo diminuir mais ainda, forçando pessoas a assinarem propostas, confissões de culpa para se livrarem do processo. Eu já disse e repito, eu jamais assinaria aquilo que eu não sou culpado. Eu aconselho a arcar com as consequências. Agora, cada um tem a sua limitação. Então, não sei quanto tempo nós temos mais ainda aqui. Vão até às 11, né, Carol? Até às 11. Ah, tá. Então eu, nesse momento, eu paro por aqui. Mas com a expectativa de que o senhor Alexandre de Moraes, ele saia do processo. Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar. Entenda que nós vamos lhe retirar. De uma forma, o senhor vai sair desse processo. Creia nisso. É interessante, Fernando. A questão política, né? Só pontuar aqui na fala do desembargador a questão do terrorismo, né? Que as pessoas costumam falar de terrorismo, e aí eu até anotei e trouxe aqui a lei. A gente precisa colocar, né, que esse terrorismo que toda a imprensa anunciou, né? Que a imprensa deveria estar no inquérito das fake news, né? Porque o terrorismo, na lei de terrorismo que vige no Brasil, ele tem que ser por razões de discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia e religião. Então, assim, não cabe de jeito nenhum, foi uma narrativa completamente forçada, né? E aí eles passaram a chamar essas pessoas de terrorista, e quando o procurador-geral retirou, né, da denúncia o terrorismo, aí já passaram a ser só golpistas. Mas outro ponto, só para esclarecer também, eu passei as denúncias num antiplágio, né? E aí comparei uma denúncia com outra e a gente chega a 99% de similaridade.
certo? Então, assim, individualização da conduta é só a individualização do nome das pessoas e do endereço delas, não existe individualização da conduta. Então, tivemos uma coletivização da denúncia, é isso? Exatamente. E, assim, me entristece porque o ministro diz em uma das suas entrevistas que quem fala em individualização da conduta em crimes multitudinários não conhece a lei do Brasil. E aí eu faço um contraponto que eu digo que quem não conhece a lei do Brasil é ele, né? Porque a gente sabe que na nossa Constituição, só se ele tem uma Constituição diferente da minha, porque na nossa Constituição as pessoas não podem ser punidas por crime, assim, em conjunto. E quando a gente traz o crime de rixa, né? O crime de rixa, ele é causa de diminuição de pena, quando a pessoa é levada e não foi ela que provocou. E na verdade, o que ele faz? Ele bota todo mundo dentro do mesmo bolo e diz que é crime multitudinário e cria essa história para que as pessoas acreditem nisso e comecem a defender isso. Mas isso não existe, cada um só responde pelo ato que comete. Então, Carol, essas quebras do Estado de Direito evidentes que vocês estão apontando. Exatamente. Fazer um contraponto a Carol é o seguinte, né? Me permita divergir respeitosamente. O ministro, ele conhece a lei, ele conhece a Constituição, ele não quer cumprir, é diferente. Ele não quer cumprir, ele quer fazer do jeito dele, né? Do jeito dele. Até aqui as pessoas estão achando normal isso daí, não, fez mais essa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não é? Eu sou uma pessoa, Serrão, absolutamente inconformada com essa situação toda. Eu tenho na minha mente, como projeto para esse ano de 2024, eu tenho uma causa número 1, que eu não vou revelar agora, e tenho uma causa número 2. A causa número 2 é livrar essas pessoas que estão processadas, presas injustamente, sendo massacradas, as famílias abandonadas, perdendo emprego, sonhos destruídos, tudo por culpa de quem? Do Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo. Não é possível que não tenha uma pessoa ali que divirja dessa situação. Não tem. Houve 2 votos ali diferentes, o Cássio Nunes deu um voto correto, né? O André Mendonça, me perdoe, ministro André Mendonça, o senhor quis fazer média. O senhor quis fazer média. Eu vou tirar um crime e deixo outro. Vergonhoso isso. Da forma que o senhor foi para o Supremo. E a gente precisa lembrar da questão histórica, que aqui no Brasil a gente tem mania de esquecer a história recente. E na história recente a gente tem que voltar atrás, que o ministro Alexandre de Moraes lembrou isso na entrevista dele, quando ele citou que as penas pesadas não foram criadas pelo Supremo Tribunal Federal, e sim pelo Parlamento, quando aprovou a substituição da Lei de Segurança Nacional pela Lei do Estado Democrático de Direito, nós entramos em outro tema fundamental, a importância da omissão política sobre esse assunto. Essa lei foi aprovada sem o devido debate sobre o seu impacto, né? Já se sabia. Na época em que essa lei foi aprovada, eu fui um dos críticos, dos poucos que disse: estamos aprovando algo nazi-fascista no Brasil. Você não pode abrir mão de uma lei de segurança nacional, porque a nossa estava ultrapassada, tinha imperfeições, estava desatualizada, mas qualquer nação civilizada tem uma lei de segurança nacional. Aí você troca a sua lei de segurança nacional, que foi acusada de ser uma lei ditatorial, por inclusões no Código Penal que permitiram esse tipo de punição de narrativa, né? Aquele conceito que está ali no 357 sobre golpe de Estado e tentativa violenta de tomada do poder, aquilo ali, do ponto de vista jurídico, é uma loucura. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Não, com certeza, Serrão. E assim, como é que você vai me colocar um golpe de Estado se não tinha, vamos, um elemento primordial, alguém para assumir? Quem seria a pessoa que iria assumir esse golpe de Estado? Eu vou lá dar um golpe, mas aquelas 1.500 pessoas que vão assumir, não tem lógica, não tem nem lógica a narrativa deles. Se você for parar para pensar, você pegar pessoas, digamos, 40 mais, 50 mais,
com uma Bíblia debaixo do braço, e uma bandeira pendurada nas costas, num domingo à tarde, por óbvio, não foi um domingo no parque, não foi, claro, isso é incontestável, teve ato de vandalismo, teve quebradeira, precisa ser punido, o Estado precisa ser ressarcido, e etc, 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 mas a gente está muito distante de ser um golpe de Estado. E isso a gente também tem que revisitar a história do país e todos os golpes que esse país sofreu, e eu acredito que o Rodrigo Marinho, que vai falar mais tarde, ele possa fazer essa retrospectiva dos golpes sofridos pelo país, mas de forma alguma houve uma tentativa de golpe. E eu fui atrás, Serrão, de quando esse projeto de lei que traz esses artigos foi pensado. E ele é de 1940. E aí ele foi sendo empurrado com a barriga, até que encontraram um momento espetacular de colocar ele dentro da nossa legislação. Momento esse em que um presidente ele era acusado de ser golpista, acusado de tentar dar o golpe, então nada melhor e mais saboroso do que ele assinar uma lei de que dizia que não iria ter golpe, que seria punido o golpe de Estado, sendo que a gente não traz elementos que nos digam como se daria uma tentativa de golpe. O que seria uma tentativa de golpe? Só tem lá, tentativa de golpe de Estado por violência, mas que violência? Quebrar uma vidraça é violência suficiente para tentar dar um golpe de Estado? Rasgar um quadro com a foto de um ex-presidente é um ato violento suficiente para se tentar dar golpe de Estado? Então a gente precisa revisitar esses pontos da história também para poder... E quando você fala da década de 40, a gente tem que lembrar, muita gente não se lembra, ou não conheceu, ou não estudou, a era Getúlio Vargas, a década do Estado Novo da ditadura de Getúlio Vargas, que inspira maldades no Brasil até hoje, né? Então, esse é um dado importante da realidade que a gente não pode esquecer. E a nossa grande luta do momento é exatamente pela retomada do Estado de Direito no Brasil, que está rompido, né, Sebastião Coelho? O senhor está sem áudio. Ligue seu microfone. Agora sim, complementando o que a Carol falou, me permitam fazer leitura do artigo 17 do Código Penal. O que diz o artigo 17 do Código Penal? Não se pune a tentativa quando, por ineficiência absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Como que o golpe de Estado iria acontecer sem uma arma? Não foi encontrado sequer um revólver nessa história toda. Não tinha ninguém para assumir, não tinha ninguém liderando, não tinha um militar da ativa ali, uma unidade do quartel. Olha, Brasília tem uns 7, 8 quartéis, unidades com 400, 500, um número, não vou dizer o número aqui para não comprometer a segurança, depois vai acusar de revelar o número de militares num quartel, né? Embora seja pública a informação. Não é? Não existia um quartel só de prontidão para dizer, olha, nós vamos assumir. E assumir o quê? Prédios. O presidente da República, segundo a narrativa do senhor Flávio Dino, estaria no interior de São Paulo. Não sei, não existem as imagens, não é? Então, veja, os ministros supremos estavam lá? Alexandre Moraes, ele mesmo confessou que estava em Paris, despachou de lá, não foi isso? Gilmar Mendes estava em Portugal. Não sei. Ninguém estava aqui em janeiro, imagina. Vão estar amanhã, porque amanhã vai ser comemorado no Senado Federal o Dia da Mentira. Então, veja, juridicamente, era impossível consumar-se o crime de tentativa de golpe de Estado. Atentado contra o Estado Democrático. Qual foi a instituição que deixou de funcionar? Nem estava funcionando, estava de recesso. Tinha um ministro de plantão, possivelmente a presidente, não sei se era a presidente, enfim, os presidentes do Senado e da Câmara estavam? Não.
estava o vice-presidente do Senado. Então, gente, pelo amor de Deus, olha, isso é uma coisa... Agora, veja, eles vão ter que manter essa narrativa, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o criador, ele foi o construtor. Ele construiu que tinha um núcleo executor, um núcleo financeiro, um núcleo intelectual e um núcleo mais outro aí que eu nem lembro agora. Ele construiu. O incitador. Então ele quer instigador. Então ele quer que se enquadre nesse script que ele criou. Então, olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. O Supremo Tribunal Federal hoje não é um tribunal de justiça. Isso é sério. Não é um tribunal de justiça. É uma facção política. Eles mesmos assumiram. Eles dizem, olha, Barroso disse, nós conquistamos o poder, não é? Quantas falas nesse sentido, todos eles disseram. Então, nós temos ali hoje 5 ministros, contando com o Dino que vai assumir. 5 ministros declaradamente petistas, sendo 3 deles comunistas, não é verdade? Temos 2 que se associaram com o governo, são quase representantes do governo, que são os interlocutores. O próximo Alexandre de Moraes disse, eu conversei com o presidente da República, qual seria a melhor forma, se faria uma GLO para a intervenção federal, ou só na segurança, ou no próprio Distrito Federal. Gente, isso não está certo, né? E temos 2 ministros, vamos dizer assim, que, coitados, tem dois lá que eu acho que eles vão ficar meio envergonhados, que mancharam a carreira tão brilhante, né? Uma carreira tão brilhante e tudo, mas estão concordando com tudo isso. E tem os 2 últimos que deveriam reagir, porque uma coisa, Serrão, é eu falar que tudo isso aqui é ilegal. Outra coisa, se um só ministro do Supremo Tribunal Federal fosse numa televisão e falasse tudo isso que nós estamos falando aqui, a situação seria outra. Por que eles não podem fazer? Se os demais, todos os dias praticamente... Qual o dia que não tem uma intervenção de um ministro do Supremo Tribunal Federal falando sobre alguma coisa? Não é isso? Sobre amanhã, só me antecipando, sobre amanhã, o presidente da República, numa solenidade do Palácio do Planalto, disse, olha, eu quero convocar para o dia 8 de janeiro, todos os ministros estão convocados, e o Flávio Dino fica encarregado de ver o melhor local. Eu não acreditei quando vi que ia ser no Senado da República. Mas um senador mostrou o convite feito por presidente da República, presidente do Senado e presidente do STF. Para quê? Salão Negro do Congresso Nacional, amanhã. Isso. Pelo amor de Deus! Então, eu falei num pequeno trecho chamando para essa live hoje, eu digo, olha, amanhã vai ser comemorado o Dia da Mentira. Eles acham que foi um golpe. Isso é uma mentira, então eles estão antecipando o 1º de abril para ser comemorado oficialmente amanhã no Senado Federal. Essa é uma realidade. Vocês gostam de ouvir isso? Vocês não gostam, mas vocês vão ouvir de mim e de muitas outras pessoas, sempre. O presidente Bolsonaro classificou o 8 de janeiro como uma grande armação política contra ele e contra o grupo que o defende e o apoiou. Vocês estão também concordando com essa tese do Bolsonaro? Na verdade, eu acho que a grande armação foi contra as pessoas, né? Contra a população ali. Eu não digo contra o Bolsonaro, ele termina sendo também uma vítima secundária, né? Mas os maiores prejudicados são as pessoas que foram presas, os familiares que estão sem ter seu familiar em casa, pessoas como o Claudinei, que, graças a Deus, não perdeu a vida, mas que tentou suicídio dentro da Papuda, o senhor Jorginho, que está em grande sofrimento mental. Então, as vítimas maiores dessa arapuca foram essas pessoas que perderam esses dias de convívio. O Matheus, que está lá na Papuda também, que o filho dele tem 5 meses, e ele não pôde ver o nascimento do filho. O Marcos Alexandre também, que a filha dele nasceu há 15 dias atrás, e ele também não pôde ver o nascimento da filha. Então, assim, são vários casos.
onde as pessoas estão prejudicadas. E estão prejudicadas por acreditar, né? Por acreditar que poderia ter uma solução, por acreditar num país melhor e etc. E, assim, por mais que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, ele tenha sofrido de alguma forma, não há sofrimento maior do que você ter pessoas inocentes. E eu trago a história do Claudinei, porque o Claudinei é uma pessoa que veio para Brasília para conhecer Brasília, e o amigo decidiu ir para a manifestação. Ele ficou ali em cima, perto do Conjunto Nacional, e quando ele viu aquelas bombas explodindo, aquela situação, ele disse que ia descer para chamar o amigo. E ao descer para chamar o amigo, ele foi preso, e aí ele já vai completar 1 ano amanhã, preso agora ele está na ala psiquiátrica se tratando, mas preso há 1 ano por ter descido para chamar o amigo. Então, assim, eu acho que não existem pessoas mais prejudicadas do que essas. Pessoas e essas que não pessoas não têm poder político nenhum, né? Esses clientes de vocês... Não tem. Elas não têm uma capilaridade política, elas não são de movimento político, elas não são pessoas com grande visibilidade. E é importante a gente colocar, Serrão, aqui, porque o ministro também, junto dessa declaração que ele deu, que ele ia ser enforcado em praça pública e etc., ele deu a declaração de que as pessoas estavam achando ruim ali a prisão porque eram pessoas de classe média, né? A gente tem, dentre os que foram presos, a gente tem entregador do iFood, a gente tem agricultor, a gente tem pedreiro, a gente tem vendedor de algodão doce, vendedor de bandeira, tem palhaço, tem várias pessoas que são desempregadas e que cuidam dos pais, entendeu? Então, assim, eu não sei que classe média é essa que ele conhece, que eu desconheço no Brasil, porque a grande maioria é a manicure, é a cabeleireira, é a senhorinha que é aposentada, que ganha um salário mínimo, como ficaram lá na colmeia. Então, ele quer me dizer que classe média é essa, né? Se ele for comparar com o salário dele, aí é que não são mesmo, né? Então, assim, me entristece que algumas pessoas no país ainda comprem essa narrativa que ele construiu, assim, achando que estava muito bem construída e não esperava que existissem advogados que continuariam na luta, pessoas aguerridas que continuariam na luta até o fim, e a gente vai até o fim, e que pelo meio do caminho a gente fosse encontrar outras pessoas que são maravilhosas, como os jornalistas como vocês, que apoiam a gente, que estão junto com a gente. Ele chegou aí na Colmeia e na Papuda, nos 2 presídios, e falou para as pessoas ali que elas ainda estavam presas porque não tinham aceitado a ajuda da Defensoria Pública. E aí talvez fosse mais fácil, realmente, se elas tivessem aceitado a ajuda da Defensoria Pública, mais fácil para ele, né? Porque talvez a Defensoria Pública, que ele muito se engana, porque os defensores públicos têm feito um excelente trabalho, minucioso, e é importante enfatizar isso, ele achava que iam fazer tudo em bloco, que nem ele fez lá, né? E aí facilitaria o trabalho também para ele camuflar essa questão de bloco, de botar todo mundo dentro do mesmo balaio, né, digamos assim. E aí encontrou um bocado de advogado aí aguerrido e que vai lutar pela justiça e pela legislação desse país até enquanto a gente tiver voz. Em síntese, o sistema praticou, então, vingança em vez de justiça? É isso, Sebastião Coelho? O Serrão, olha, eu gostaria de discutir isso aqui calmamente, sabe? Mas agora até meu celular não está me ajudando aqui numa pesquisa que eu estou fazendo, não é? Então, veja bem, quando eu comecei a sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal, aquela primeira, que depois eles ficaram com medo de ouvir os demais advogados, né? Se esconderam atrás de computadores, não é? Eu, me dirigindo ao senhor Aécio, eu disse a ele que ele estava num julgamento político. E é isso que nós temos que mostrar e demonstrar, que tudo isso é um processo político e não um processo jurídico. Isso aqui não tem nada de jurídico. Eu concordo com a Carol que as vítimas reais são essas pessoas que estão sofrendo, alguns ainda na prisão,
Os demais com tornozeleira eletrônica, que não se engane, isso aí é prisão, é uma forma diferente de prisão, não é? E o objetivo de tudo isso, essas pessoas, é para, inequivocamente, atingir o ex-presidente Bolsonaro. Isso não tem dúvida, não tem dúvida. Veja o que disse, olha, eu não gostaria de tratar de política, não é? Mas eu não tenho como deixar de fora de tudo isso o senhor omisso senador Rodrigo Pacheco. Vou tratar dele, eu estou controlando o tempo aqui, que eu não posso deixar de falar desse personagem triste da nossa história. Mas eu quero ler aqui o que está no jornal, dito pelo presidente da República. Ele disse o seguinte, olha, que porque... Onde é que está aqui, meu Deus? Já está aqui, ó. Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, o governador de Brasília e a polícia, tanto do Exército quanto do DF, além de policiais federais. Olha, isso é uma afirmação gravíssima, o que leva todo esse processo judicial para o aspecto da política. Para o aspecto da política. O objetivo, o troféu que eles querem, inequivocamente, é Bolsonaro. Isso não tem dúvida. Essas pessoas estão sendo usadas para manter a narrativa e chegar no final a dizer, não, olha, o Bolsonaro foi o autor intelectual de todos esses crimes aqui. Porque na versão de Alexandre de Moraes, é uma pessoa... Daqui a pouco ele vai dizer que os advogados também fazem parte deve ser colocado ali de abusar contra as nossas prerrogativas. Então, tudo isso aqui é uma questão política. Você veja ontem, o ministro disse, com ar sereno, nós estamos falando, Alexandre de Moraes, disse, olha, quem for para a rua comemorar o golpe, isso é crime. Os senhores que estão indo para o Congresso Nacional comemorar um golpe que não houve, uma tentativa de golpe que não houve. Onde é que está, em qual Código Penal está escrito que alguém ir para a rua se manifestar contra uma... Quem queria comemorar 8 de janeiro? Está doido? Quem ia comemorar 8 de janeiro? Quem fosse para a rua iria para mostrar a sua revolta por aquilo que os senhores estão fazendo. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, olha, vocês não contem com o nosso silêncio, não. Agora nós temos uma voz lá no exterior. A juíza Ludmilla, ela está com asilo político, concedido assim em tempo recorde pelos Estados Unidos, e vai mostrar tudo que os senhores estão fazendo aqui, lá fora. Porque aqui nós só temos jornalistas como você e Cristina Grêmio, Augusto Nunes, tantos outros maravilhosos, Fabiana, Marco Antônio, Pitoli, enfim, são tantos que eu não vou citar mais, senão eu vou esquecer alguém, que estão mostrando a verdade, sem medo, né? Entendam todos, os senhores do sistema, nós, os advogados, eu estou me juntando com a força desses jovens brilhantes. Quero parabenizar, Carol. Olha, o trabalho de vocês é uma coisa assim, ó, digno de aplauso. Assim, aqui, fazendo por abnegação. Ninguém está ganhando nada para fazer uma viagem, tem que se cotizar. Outro dia o Ezequiel fez uma rifa para arrecadar. Entendam? Isso está acontecendo, senhores. Isso está acontecendo. Eu sou um voluntário nessa causa. E serei até o final. Vocês contem comigo até o final. Eu vou parar por aqui, porque depois eu quero 2 minutos antes de terminar. Com certeza. Eu agradeço pelas palavras, doutor Sebastião. Assim, é uma honra estar nessa luta ao seu lado, né? E ao lado dos colegas que eu conheci nesse caminho, Serrão, e também ao lado de grandes jornalistas independentes, né? Porque a gente tem visto que essa construção, né, ela teve um apoio da mídia, né? Construíram isso, estão assassinando reputações. Hoje eu fui surpreendida com uma matéria de uma das minhas clientes. Fiquei muito chateada, passei o dia bem chateada com essa história, porque eles não medem esforços, né, para construir o que eles querem construir. Inclusive, foi um vídeo íntimo, assim, um vídeo intrafamília, né, que eles pegaram, não sei como é que eles conseguiram, mas publicaram esse vídeo. Inclusive, a mãe dela tá de pijama no vídeo.
e eles publicaram o vídeo mesmo assim. Essa semana eu recebi a mensagem de um jornalista perguntando sobre a história do Claudinei. O Claudinei, ele tentou suicídio na Papuda, ele é meu cliente, e aí o repórter fez um relato como se tivesse sido encontrado na perícia do celular dele várias coisas, e aí ele me perguntou sobre o que é que eu tinha a dizer sobre aquela perícia. A perícia é completamente mentirosa, a que ele trouxe, né? Mas o fato é que o Claudinei está se tratando de uma depressão. E o que eu pedi a ele foi que não publicasse o nome do Claudinei, pois ele está se tratando de uma depressão. E isso poderia agravar o problema de saúde do Claudinei. E a resposta que eu recebi do repórter foi: ok, irei analisar. E aí já estou com... É bom que se ele estiver assistindo, eu estou com print da conversa, né? Eu sou a moda Dr. Sebastião, eu não me furto, não. Eu falo mesmo e é na cara, assim. Eu estou com o print da conversa, eu estou esperando que saia a matéria, porque ele disse que era uma matéria do dia 8 de janeiro. Se sair a matéria amanhã, eu tomarei as providências para processá-lo e, mais uma vez, a gente fica com a evidência de que essas pessoas, elas não têm o compromisso com a saúde das outras, com a saúde principalmente mental das outras pessoas, e elas forçam realmente uma narrativa para que se assassine as reputações e para que essas pessoas passem por um sofrimento mesmo emocional, né? Que é o danos morais que a gente conhece. O danos morais, ele é caracterizado pelo sofrimento emocional da pessoa. Então, eu já estou agora... caracteriza o nazismo. O nazismo, ele foi praticado utilizando toda uma base jurídica repressiva. Alegava-se um Estado de direito, naquela época, para oprimir as pessoas. O nazismo e o fascismo e o comunismo foram baseados nesse modelito de desrespeito ao direito elementar do cidadão. Então, vocês estão de parabéns. Pergunta final para a gente matar. Como é que vocês vão resolver esse imbróglio jurídico? Qual é a reação possível a esses atentados contra o Estado de Direito? Vamos estudando. Eu vou deixar os 2 minutos finais para o doutor Sebastião, mas vou fazer a minha fala antes, porque eu quero que ele bote a cereja do bolo. Primeiro, com muita oração, né? A gente tem que confiar no poderoso, porque é ele que traz todas as coisas e é ele que está nos dando força para seguir o caminho. E a gente vai continuar a luta com muita resiliência, muita força de vontade, um apoiando o outro e dando força ao outro, e estudando e buscando teses e tentando enfrentar com o apoio não só dos jornalistas, mas com o apoio dos parlamentares e dos colegas advogados também. É isso, obrigada. Muito bem, Serrão. Eu quero concluir, voltando a dizer, eu gostaria de fazer uma conversa técnica aqui, mas eu não consigo, a minha revolta é muito grande com tudo isso. Eu primeiro quero relembrar que existe um assassinato praticado pelo Estado. Clesão foi assassinado dentro da Papuda. Eu já mostrei o artigo 13 do Código Penal, que é a relação de causalidade, e o responsável por esse crime, chama-se Alexandre de Moraes. Então, o Clesão, eu vi agora a esposa e as filhas ali no bloco anterior, o Clesão será um símbolo dessa luta e nós não vamos deixar esquecer. Espero que a Procuradoria da República tome as devidas providências, cumpra com o seu dever. Eu quero fazer um agradecimento a Gabriela, ao Ezequiel e a Carol, que foram os 3 que me contactaram, porque eu estava vindo com eles, mas realmente o dia do primeiro julgamento do 13 de setembro, lá no Supremo, foi que deu uma amplitude dessa nossa conversa. Então, quero agradecer a doutora Juliana, que era advogada do Aécio, né, que gentilmente permitiu que eu dividisse a tribuna com ela. Meu reconhecimento e agradecimento, doutora Juliana, e dizer para a família do Aécio, nós fizemos o que foi possível. É difícil você ir para um julgamento já sabendo o resultado. E quero dizer uma palavra final, o Serrão. Os mais perversos, assassinos, criminosos, ele sempre tem um momento
que ele tem uma reflexão. E todos nós temos uma reflexão sobre os nossos atos do dia a dia, uma coisa besta. Fiz uma discussão que não deveria ter feito, a gente chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e reflete, puxa, eu não devia ter feito isso. De boa fé, eu quero crer que algum parente do ministro Alexandre de Moraes, ou a mãe, ou a esposa, ou um irmão, não sei se ele tem irmão, algum parente próximo, deva ter dito para ele assim, o Alexandre, você exagerou, você não está correto o que você está fazendo. E eu creio, sinceramente, que, embora o ministro faça aquela pose, ele sabe que ele é responsável pela morte do Clezão. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, essa história bombástica que ele soltou ontem, ou antes de ontem, dizendo que iria ser morto por enforcamento, quem sabe não foi uma reflexão interior dele, dizendo, olha, eu quero sair desse processo, mas eu não tenho como recuar diante de tudo que eu já fiz. Então eu vou levantar esse fato, porque esses advogados vão alegar o meu impedimento e suspeição, e eu saio do processo de forma honrosa. Eu estive refletindo sobre isso, sabe, Carol? De que ele pode ter feito isso para que nós façamos as ações próprias para retirá-lo do processo e ele sair de forma honrosa. Eu quero ter essa boa fé de que isso possa acontecer. Mas se não foi isso, o senhor ministro tem que apresentar imediatamente essa prova, para nós sabermos desde quando ele tem acesso a essa prova. Porque a partir do dia que ele teve acesso a essa prova, que ele disse que alguém queria enforcá-lo, ele não podia dar um passo sequer na condução de inquérito, de processo, nem proferir qualquer decisão. Agora, ministro, por favor, o senhor não me venha com a mesma história das imagens de Roma. Por favor, aqui não tem bobo, tá certo? Ou o senhor mostra urgentemente, ou o senhor estará encerrando qualquer resquício que alguém pudesse ver a sua pessoa como a figura de um juiz. Embora, para mim, há muito tempo, o senhor não é um juiz. O senhor ocupa um cargo de juiz, mas o senhor não é um juiz. É isso que eu tinha a dizer. Muito bem. Obrigado, Carolina Siebra e Sebastião Coelho. Nossa live sobre a verdade do 8 de janeiro continua. Vem aí, Fabiana Barroso, cadê você? Vamos dar continuidade a essa brilhante exposição